Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje, as nossas considerações estão baseadas no capítulo 25 do livro O Desejado de Todas as Nações. Nós lemos assim: Raiava o dia sobre o mar da Galileia. Os discípulos, fatigados por uma noite de infrutífero labor, achavam-se ainda em seus barcos no lago. Jesus viera passar uma hora de calma à beira do mar. Esperava pela manhãzinha fluir um período de sossego da multidão que o acompanhava dia a dia. Mas em breve começou o povo a aglomerar-se em torno dele. Seu número cresceu rapidamente, de maneira que se sentia comprimido de todos os lados. Entretanto, os discípulos haviam vindo para a terra. A fim de escapar à pressão da massa, Jesus entrou no barco de Pedro e pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia. Daí, Jesus podia ser visto e ouvido melhor por todos, e do barco ensinava a multidão na praia. Que cena aquela que se oferecia à contemplação dos anjos! Seu glorioso comandante, sentado num barco de pescador, jogado de um lado para outro pelas desassossegadas ondas, e proclamando as boas novas de salvação ao povo atento, que se comprimia até a beira da água. Aquele que era um honrado do céu estava declarando os grandes princípios do seu reino ao ar livre, ao povo comum. E, no entanto, não teria podido ter cenário mais adaptado aos seus labores. O lago, as montanhas, os vastos campos, a luz a inundar a terra, tudo lhe oferecia ilustrações aos ensinos, de modo a gravá-los dos espíritos. E nenhuma lição de Cristo foi infrutífera. A cada momento, crescia a multidão na praia. Homens de idade a apoiar-se em seus bordões, robustos camponeses das colinas, pescadores do lago, comerciantes e rabis, ricos e instruídos, velhos e jovens, trazendo seus enfermos e sofredores, apertavam-se para ouvir as palavras do Divino Mestre. Além da multidão na praia de Genezaré, tinha Jesus em seu sermão junto ao mar outros auditórios em mente. Olhando através dos séculos, viu seus fiéis no cárcere e no tribunal, em tentação, isolamento e dor. Toda a cena de alegria e de luta e perplexidade se achava aberta perante ele. Nas palavras proferidas aos que estavam reunidos ao seu redor, falava também a essas outras pessoas as próprias palavras que chegariam até elas com uma mensagem de esperança na provação, de conforto na dor, de celeste luz em meio das trevas. Por meio do Espírito Santo, aquela voz que falava do barco de pescador no mar da Galileia far-se-ia ouvir, comunicando paz a corações humanos até a consumação dos séculos. Findo o discurso, Jesus voltou-se para Pedro e pediu-lhe que se fizesse ao mar alto e lançasse as redes para pescar. Mas Pedro estava desanimado. Toda a noite não apanhara coisa alguma. Durante as solitárias horas, pensara na sorte de João Batista, definhando sozinho da prisão. Pensara na perspectiva diante de Jesus e seus seguidores, no mau êxito da missão da Judéia e na maldade dos sacerdotes e rabis. Sua própria ocupação lhe falhava. E ao olhar as redes vazias, o futuro afigurava-se-lhe sombrio e desanimador.
Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. A noite era o único tempo propício para pescar com redes nas claras águas do lago. Depois de labutar a noite inteira sem resultado, parecia inútil lançar a rede de dia. Jesus, porém, dera a ordem, e o amor por seu mestre levou os discípulos a obedecer. Simão e seu irmão deitaram juntos a rede. Ao tentarem recolhê-la, tão grande era a quantidade de peixes apanhados que começou a romper-se. Foram forçados a chamar Tiago e João em seu auxílio. E, havendo recolhido o conteúdo, tão grande era a carga em ambos os barcos que se viram ameaçados de ir a pique. Mas Pedro não cuidava agora de barcos e carregamentos. Esse milagre, acima de todos quantos havia presenciado, foi-lhe uma manifestação de poder divino. Viu em Jesus aquele que tinha toda a natureza sob seu comando. A presença da divindade revelou-lhe a própria ausência de santidade, amor por seu mestre, vergonha de sua incredulidade, gratidão pela complacência de Cristo e, sobretudo, o sentimento de sua impureza em presença da pureza infinita, tudo o subjugou. Enquanto os companheiros punham em segurança o conteúdo da rede, Pedro caiu aos pés do Salvador, exclamando: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Fora a mesma presença da santidade divina que fizera o profeta Daniel cair como morto perante o anjo do Senhor. Assim, quando Isaías viu a glória do Senhor, exclamou: Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Assim tem sido com todos quantos alcançaram uma visão da grandeza e majestade de Deus. Pedro exclamou: Ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Todavia apegou-se aos pés de Jesus, sentindo que dele não se podia separar. O Salvador respondeu: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Foi depois de Pedro haver sido levado à renúncia de si mesmo e à dependência do poder divino que recebeu o chamado para sua obra por Cristo. Até então, nenhum dos discípulos se havia inteiramente unido a Jesus como colaborador seu. Tinham testemunhado muitos de seus milagres e lhe escutado os ensinos. Não haviam, porém, abandonado de todo sua anterior ocupação. Pedro aceitara o chamado. Ao chegar à praia, Jesus pediu aos outros 3 discípulos: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente deixaram tudo e o seguiram. Antes de lhes pedir que abandonassem as redes e barcos, Jesus lhes dera a certeza de que Deus lhes supriria as necessidades. E todo sacrifício feito em seu serviço será recompensado segundo as abundantes riquezas de sua graça. Durante aquela triste noite no lago, enquanto separados de Cristo, os discípulos foram duramente premidos pela incredulidade e cansaram-se num infrutífero labor. Sua presença, porém, lhes ateou a fé e trouxe-lhes alegria e bom êxito. O mesmo se dá conosco. Separados de Cristo, nosso trabalho não dá fruto. Quando Ele está perto, porém, e trabalhamos sob sua direção, regozijamo-nos nas demonstrações de seu poder. É obra de Satanás desanimar a pessoa. A de Cristo é inspirar fé e esperança. A mais profunda lição que o milagre ensinou aos discípulos é também uma lição para nós: que aquele cuja palavra
pôde apanhar os peixes do mar, podia igualmente impressionar corações humanos, atraindo-os com as cordas de seu amor, de maneira que seus servos se tornassem pescadores de homens. Não havia nos discípulos de nosso Senhor coisa alguma que lhes trouxesse glória. Era evidente que o êxito de seus esforços se devia unicamente a Deus. A vida desses homens, o caráter que desenvolveram e a poderosa obra por Deus operada por intermédio deles são testemunhos do que fará por todos quantos forem dóceis e obedientes. Aquele que mais ama Cristo, maior soma de bem fará. Não há limites à utilidade de uma pessoa que, pondo de parte o próprio eu, oferece margem à operação do Espírito Santo na pessoa e vive uma vida inteiramente consagrada a Deus. Há momentos em nossa vida que chegamos a uma circunstância de caos, em que, a despeito de nosso amor por Deus e de nossa disposição de fazer a sua vontade, parece que nada dá certo. Tudo está contra nós. O horizonte fica sombrio. A esperança desaparece diante dos nossos olhos. O desânimo toma conta do nosso coração. Não é que tenhamos abandonado a fé, mas as circunstâncias da nossa vida, ocasionalmente, entorpecem os nossos sentidos e a nossa visão. Os discípulos estavam tristes pelo aprisionamento e pela sorte de João Batista. Pensavam no que aconteceria com Jesus diante da perseguição que os líderes religiosos desenvolviam contra o seu mestre. Não haviam ainda dedicado inteiramente a sua vida a Jesus. Dividiam o seguir a Jesus com o seu trabalho anterior. Naquela noite, ao estarem no mar, enfrentaram o frio, os ventos, a incerteza, o medo, a dúvida e o insucesso do seu trabalho. Arduamente usaram todas as estratégias possíveis. Eles precisavam pescar, mas não conseguiram tirar da água um único peixe. Tudo o que fizeram parecia não dar certo. Os seus esforços pareciam estar destinados ao fracasso. O desânimo dominava o seu coração. Foi quando Jesus aparece na beira da praia. E Jesus vê ao longe os seus discípulos, cansados, havendo trabalhado já a noite toda, sem resultado algum. Você se sente assim? A sua vida tem se tornado uma sucessão de insucessos. Problemas têm se somado a problemas, trazendo ansiedade e desânimo ao seu coração. Você sente um desalento em envolver a sua vida? Jesus vê a sua condição. E assim como Jesus foi ao encontro dos discípulos naquela manhã, Jesus vem ao nosso encontro também. Ele conhece cada uma das nossas frustrações e decepções. Sabendo da dor que havia no coração dos seus discípulos, ele lhes ordena: lancem novamente a rede ao mar. Por que haveriam de fazê-lo? Haviam trabalhado os discípulos a noite toda sem nenhum sucesso. Durante a noite é o tempo para pescar. De dia a pesca não é tão bem sucedida. Por que deveriam lançar as redes outra vez? Mas era Jesus que estava dizendo. E sob as ordens de Jesus,
obedeceram-lhe a palavra. E quando lançaram as redes, essas, ao serem apanhadas, ao serem puxadas de volta, vieram cheias de enorme quantidade de peixes. Tão grande era o volume de peixes apanhados que precisaram de ajuda para tirá-la das águas e para levá-la em segurança até a praia. Assim é a nossa vida. Sozinhos, desamparados, nada mais somos do que uma sucessão de frustrações, decepções, lutas, insucessos. Os nossos melhores planos e sonhos frequentemente fracassam. Mas quando Jesus está conosco, sob as suas ordens, ainda que improváveis aos olhos humanos, ainda que não explicáveis segundo a ótica dos homens, a obra, a vida, o trabalho, a existência vivida com Jesus é diferente e é bem-sucedida. A presença de Cristo muda as circunstâncias, transforma fracasso em sucesso, desânimo em esperança, tristeza em alegria. Os discípulos ficaram maravilhados. Pedro ficou pasmo diante daquilo que seus olhos contemplavam. Sentiu-se impressionado pelo poder de Cristo. Enxergou a glória da pessoa de Jesus. Entendeu que a vida com ele era a única que fazia sentido. Ele não podia continuar sozinho. Então ele cai aos seus pés prostrado, rendido à sua vontade, decidido a viver por ele, e ouve de Jesus as palavras: Pedro, deixe tudo para trás. Deixe as redes, deixe os barcos e me siga. Confie em mim. Eu vou cuidar de você. Não vai lhe faltar o pão nem a água. Eu vou abençoá-lo em todas as circunstâncias. E você será um pescador de homens. O convite foi igualmente estendido aos demais. E juntamente com Pedro, André, Tiago, João, também resolvem seguir plenamente a Jesus, deixando para trás qualquer outro interesse secundário. Aqueles homens ignorantes, simples, colocaram-se nas mãos de Deus e, a partir de então, foram conduzidos, educados, moldados, direcionados e formados por Jesus nos maiores pregadores do Evangelho, em homens cujo nome foram escritos na história para sempre. Jesus hoje quer fazer o mesmo com a nossa vida. Ele nos encontra nas mais diferentes circunstâncias da vida. Algumas vezes feridos, magoados, frustrados, desanimados, desiludidos pela nossa experiência vivida. E quando nos encontra, Jesus olha para nós entendendo o sentimento do nosso coração e diz: você está triste? Está desanimado? Não perca o ânimo. Não desista. Vamos voltar para o mar.
Lance novamente as redes, só que agora não sozinho. Lance comigo. Deixa eu estar junto de você. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu dirigir a sua vida. Deixa eu restaurar a sua esperança. Deixa eu te mostrar que ainda existe horizonte. Ainda existe uma palavra que pode encher o seu coração de alegria e de esperança. E esta palavra é aquela que provém dos meus lábios. Nós temos que deixar muitas coisas para trás. As pessoas às vezes não compreendem isso, sabe? Querem seguir a Cristo, levando a mesma vida adiante, carregando consigo os mesmos vícios, os mesmos hábitos, as mesmas coisas que traziam antes. Mas com Jesus, nós temos que abandonar as coisas velhas para trás. Nos despir do velho homem. Crucificar o velho homem com Jesus. E não sentir mais vontade de voltar atrás. Não sentir mais saudade daquilo que abandonamos. Quão triste é ver que pessoas, depois de anos ao lado de Cristo, sentem saudades do passado. Querem voltar para as coisas que abandonaram. Mas as coisas que ficaram para trás devem ser deixadas lá no passado. E com fé em Jesus, confiando nele, devemos seguir para frente. Uma vida que é incerta, mas é segura. Assim como Deus chamou Abraão para sair, para ir a um lugar onde ele não sabia onde era, nem como seria, Deus nos chama também para segui-lo para um lugar a que ele vai nos levar. Ele não nos apresenta uma descrição detalhada de cada passo, de cada momento, de tudo que vai acontecer no dia. Mas ele garante que vai estar conosco. E que a sua palavra vai dar sucesso a tudo aquilo que vivemos e realizamos. Eu não sei como vai ser o dia de hoje. Eu não sei que desafios me esperam hoje. Eu não sei que lutas terei que enfrentar no dia de hoje. Mas eu sei que Jesus está comigo. E eu não preciso de nada, de nem ninguém acima dele, além dele. Com Jesus, eu posso seguir a vida, tendo a certeza de que Jesus proverá para mim tudo o que é necessário e que ao lado dele o futuro será feliz e glorioso. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.